Muito boa noite, me alegra que vocês compareceram aqui para a segunda parte de nossa palestra, a crise das dívidas. Uma nova ordem mundial à luz da profecia bíblica. Uma pequena pergunta, quem de vocês não esteve aqui ontem? É um bom número de pessoas. Eu não vou aqui repetir a palestra de ontem, demorarei muito, mas algumas frases, alguns pontos eu vou repetir para vocês. A ênfase dessa segunda palestra é mudanças radicais nos aguardam. Nós vimos na última palestra de que estamos em um tempo de transição, de reestruturação, de que a ordem mundial vigente até agora, nos últimos 60, 70 anos, de Bretton Woods, está a ponto de desabar e de que uma nova ordem de coisas está prestes a ser estabelecida. Estamos perante mudanças radicais. Vimos a decadência da ordem mundial atual e como a crise das dívidas está causando grandes problemas não só aqui na Europa, como também nos Estados Unidos. A Europa está num ponto focal da mídia e se fala muito sobre a crise do euro. Mas, na verdade, a crise nos Estados Unidos é muito mais grave, muito mais profunda do que aqui na Europa. Nós não estamos tão conscientes dessa situação porque a mídia quase não relata sobre esse estado de coisas. Talvez aqui e ali um artigo, mas lá nos Estados Unidos a situação está bem mais grave. E quando a economia americana quebrar, realmente aí vai ser o fim. Porque a economia americana é a economia mundial, na qual todas as outras se orientam e o dólar é a moeda base. E quando esse terminar, o nosso sistema financeiro também vai chegar ao seu fim. A fase de transição, nós falamos aqui, refletimos sobre esse assunto. Nós temos aqui a situação que nos G20, os países Brasil, Índia, Rússia, China e África do Sul pedem uma nova ordem mundial, uma nova moeda mundial, ou moeda base, reserva. E os americanos não querem ceder e existe um certo vácuo de poder. Os americanos estão perdendo a moral no mundo, mas não existe outro país, outro grupo que tenha essa força de imposição. E esse vácuo de poder está ocasionando desenvolvimentos interessantes. E é sempre fascinante ver o que acontece e quem se está impondo. Então refletimos sobre a nova ordem mundial e vimos que um novo governo mundial está sendo requisitado e que também é amplamente pedida pelo papado em sua encíclica. Nós mencionamos isto. Então nós vimos na profecia bíblica, em Daniel capítulo 2, que Deus também mencionou alguma coisa sobre o que vai acontecer, que teremos um governo mundial político-religioso. Esse foi bem curto o resumo de ontem à noite, o que nós refletimos ontem. Essa noite nós temos 3 temas. Em primeiro lugar, a globalização, depois veremos o governo mundial e, em terceiro lugar, por fim, a profecia bíblica. Globalização. Esse termo é relativamente novo. Só existe há cerca de 20 anos. E também o efeito é novo. É claro que sempre houve alguns aspectos da globalização já atuando antes, bem antes. Por exemplo, a fundação da ONU foi uma medida que reflete essa tendência da globalização. Mas na forma em que a temos agora, a globalização da economia é algo novo. Nós a temos em 3 níveis que podemos reconhecer: a globalização da economia, da política e também das religiões. Sobre o primeiro ponto, eu não tenho que falar muito, isso vocês podem ler todo dia nos jornais. Quais são as empresas que estão fusionando, qual é o banco que comprou outro banco, qual foi o grupo que engoliu o outro grupo, acordos, blocos. Isso é bem visível, de que as empresas estão ficando cada vez maiores e de que as empresas, a economia está aumentando o seu poderio, tendo cada vez mais influência também na própria política, ditando o que eles querem sobre os governos. A política, a globalização da política, nós já vimos ontem também que, na verdade, é o caminho para um governo mundial. Vamos tematizar isso também na segunda parte dessa palestra. Mas eu quero agora me focalizar um pouco nas religiões, na globalização das religiões. A saber, nós encontramos a globalização das religiões no ecumenismo e no sincretismo. O ecumenismo significa uma união das igrejas cristãs e o sincretismo, por sua vez,
uma cooperação, uma união entre as grandes religiões do mundo, como budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo, etc. Mas vamos dar uma pequena olhada no ecumenismo e o que se pode dizer aqui. Para os protestantes, ecumenismo significa que se conversa, se vê qual é o mínimo denominador comum. Em outras palavras, o que nós cremos da mesma forma, onde nós temos os mesmos conteúdos de fé. Nós temos vários organismos, como o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que propõem certos princípios que têm que ser aceitos para poder ser membro. E eu tenho a impressão de que esse mínimo denominador comum está ficando cada vez menor, que é cada vez menos o que está combinando entre uma religião e a outra. Ainda mais porque o liberalismo está ganhando força cada vez maior nas igrejas cristãs. E com isso, os fundamentos das religiões cristãs estão se dissolvendo cada vez mais. E essas religiões estão ficando cada vez mais moles e flexíveis, não se apegando tanto àqueles princípios sólidos que uma vez tinham quando começaram o movimento. Agora, já para a Igreja Católica, ecumenismo significa que todos regressam ao colo da Igreja Mãe. Quer dizer que todos se tornam católicos outra vez. Para os católicos, é isso que significa ecumenismo. E quando acontecem encontros ecumênicos, cada um desses dois grandes blocos tem esse conceito dentro de si, bem no fundo. Os protestantes, em suas conversas, tentam cada vez mais desafiar os católicos para que a Igreja Católica chegue mais perto deles. Mas isso não é tão visível hoje em dia. Se vê que existem em si certos diálogos, mas que no conteúdo a Igreja Católica não se está mexendo nada. Eles dizem, nós queremos que um dia todo mundo seja católico outra vez. Nós temos que esperar e um dia vai acontecer. Eu quero lhes mostrar algumas estações, pontos altos em que o ecumenismo estava especialmente visível, coisas que aconteceram e que continuarão acontecendo desta natureza. Em 1999, houve uma declaração comum entre a Igreja Católica e a Luterana sobre a justificação pela fé. Por que justo no dia 31 de outubro? Que dia é este? É o dia da Reforma na Alemanha. Mas eu pensei que era Halloween. É verdade que no ínterim se celebra Halloween nesse dia também, e tem a impressão que se tenta cada vez mais colocar os feriados protestantes em segundo plano. O dia de arrependimento e jejum na Alemanha também abolido, e aqui também nós vemos isso de Halloween e dia da Reforma, seja como for. Por que se tentou aqui fazer essa declaração comum sobre a justificação pela fé? Porque o ponto-chave da reforma, a razão pela qual ela existiu, foi a questão da justificação pela fé. Na verdade, o estopim foi a questão das indulgências. Tetzel estava viajando pela Alemanha, vendendo indulgências. Indulgência, isso é um pedaço de papel onde está escrito que quem compra esse papel tem os seus pecados perdoados. E, naturalmente, isto não estava de acordo com a Bíblia. Martinho Lutero se defendeu, dizendo que ele está fazendo coisas que não são permitidas, e escreveu ao Papa, Senhor Papa, aqui estão acontecendo coisas que não estão corretas, por favor, tome alguma medida. E o Papa responde, não, está tudo bem, ele está fazendo a meu pedido. Na verdade, o papado precisava de dinheiro para construir a Basílica de São Pedro, e com a venda de indulgências, eles tinham ali uma boa fonte de dinheiro. Martinho Lutero se indignou e escreveu suas famosas 95 teses e as pregou sobre a porta da igreja de Wittenberg. E por que justo no dia 31 de outubro? Porque no dia seguinte seria o dia de Todos os Santos, 1º de novembro, da Igreja Católica. Ele pregou esse documento sobre a porta nesse dia, para que no próximo dia, quando as pessoas viessem à igreja em suas peregrinações, eles vissem todas essas teses. E essas 95 teses abalaram o mundo. Tiveram tanta influência sobre o pensar das pessoas, dos teólogos, e então surgiu a Reforma. A igreja medieval dizia que se é salvo pela graça de Cristo, mais as obras humanas. E, na verdade, se precisa da igreja para isso. A salvação é doada através da igreja às pessoas. Enquanto que Lutero dizia, não, nós somos salvos apenas pela fé. Então agora se fez uma declaração em comum sobre a justificação pela fé. O único problema é que, até hoje, a igreja luterana e a igreja católica pensam coisas diferentes sobre esse ponto.
Então, como é que puderam fazer essa declaração comum? Se queria publicar esse documento nesse dia, mas não se tinha conseguido um consenso sobre o texto que estava escrito nesse documento. Finalmente, um teólogo bem inteligente católico chamado Joseph Ratzinger, ele conseguiu formular o texto de tal forma que os dois lados puderam concordar, pelo menos no papel. E é engraçado que no anexo estava escrito que nós católicos interpretamos esse texto assim e nós protestantes da outra forma. Então, no próprio papel está evidente que eles pensam coisas diferentes, mas para o público é como se eles tivessem encontrado um consenso. Então, eles disseram que nesse dia, 31 de outubro de 99, nós vamos publicar um papel em comum sobre a justificação pela fé. Então, declaramos que estamos unidos na questão da justificação pela fé e que a reforma, então, está obsoleta. Nós nos unimos de novo na questão teológica do porquê da reforma. Apesar de que por dentro, na verdade, não é assim. Que não houve uma união de verdade. Eles publicaram no mesmo ano uma declaração sobre o domingo que os homens precisam do domingo. Porque esse é um ponto que eles têm em comum, a igreja evangélica ou protestante, a igreja católica, e é um ponto bem importante para os dois. Tivemos o primeiro fórum ecumênico em Berlim em 2003, mas uma coisa que nós queremos dar uma atenção especial é o discurso de abertura do Papa Bento XVI em 2005, quando ele foi eleito. Ali em sua fala ele diz: o novo sucessor de Pedro assume como seu primeiro dever o de trabalhar com toda a força na restauração da unidade total e visível de todos os seguidores de Cristo. Ele está consciente do fato de que, para tanto, boa vontade não basta. Se fazem necessários atos concretos. O novo sucessor de Pedro, e com isso ele se refere a si mesmo, está decidido a fazer tudo em seu poder para promover a causa do ecumenismo. No caminho de seus antecessores, ele está decidido a cultivar cada iniciativa que pareça útil em promover o contato e concordância com as diversas igrejas e denominações. Eu me dirijo a todos, inclusive aqueles que seguem outras religiões ou simplesmente estão à busca de respostas às perguntas existenciais e ainda não as encontraram. Eu me dirijo com simplicidade e afeição a todos, para assegurar-me de que a Igreja está disposta a dar continuidade a um diálogo em busca do verdadeiro bem no ser humano e na sociedade. Eu peço a Deus unidade e paz para toda a família humana e afirmo a disposição de todos os católicos por uma cooperação em busca de um desenvolvimento social autêntico que respeita a dignidade de cada ser humano. Qual que é seu programa? O que ele diz aqui? Ele mencionou aqui 2 pontos em sua primeira fala no primeiro dia do seu pontificado. Nós queremos promover o ecumenismo, a união dos cristãos. E eu vou fazer tudo o que está em meu poder para promover esta causa. E o Papa até que tem bastante poder. Mas o fato é que desde que ele se tornou Papa, ele fez relativamente pouco pelos protestantes, pela Igreja Reformada. Em comparação, o Papa João Paulo II estava bem mais em contato com os representantes evangélicos ou protestantes. O Papa atual, desde que tomou posse, se voltou especialmente aos ortodoxos. Por quê? Porque ele diz que a Igreja Ortodoxa está bem mais perto de nós do que a Igreja Protestante. Nós temos bem mais pontos em comum. E ele teve, então, muito diálogo, muitas conversas com eles, e eles até já assinaram documentos da Igreja Ortodoxa. Documentos nos quais os ortodoxos dizem que eles têm esse alvo de ter a unidade restaurada com a Igreja Católica. E quando a Igreja Protestante viu que a Igreja Católica se voltava mais para os ortodoxos, eles perguntaram, mas e a gente? Então os protestantes fizeram algumas concessões e largaram alguns pontos que estavam incomodando a relação, como que dizendo, olha aqui, Senhor Papa, nós também estamos aqui, por favor, dê-nos atenção. Então está evidente cada vez mais que o ecumenismo é uma rua de uma mão só. E nós já vamos ver algumas citações mais. O que o Papa quer dizer com a unidade visível de todas as igrejas? Ele não quer dizer simplesmente diálogos e uma cooperação. Uma união visível quer dizer que, de uma forma organizacional, se torna realmente, de fato, um.
uma entidade, que todos se reúnem em uma só igreja e que as outras igrejas parem de existir. E o segundo ponto que se cristaliza aqui nessa declaração é o sincretismo, a cooperação entre e a reunião de todas as religiões. E não só as religiões, mas também todos aqueles que estão em busca de respostas. Em outras palavras, também os humanistas e os ateus. Todos eles devem entrar nesse barco e ser reunidos. Esse é o alvo de seu pontificado. Então aqui nós temos dois princípios que são bem importantes, mas que são meio contraditórios. A questão da unidade e a questão da verdade. Jesus disse em sua oração de São João 17, eu desejo que meus seguidores sejam um. É importante essa unidade dos cristãos, essa união. Deus quer que eles sejam um. Mas apesar disso, ele diz também que nós devemos ter a verdade. Ele diz no mesmo capítulo, aliás, a tua palavra é a verdade, que se deve exaltar, na qual todos devem se orientar. Claro que seria bom se tivéssemos os dois, unidade e a verdade. Mas muitas vezes, especialmente no diálogo ecumênico, esses dois princípios estão lutando pela supremacia. Uma pergunta para vocês, o que vocês acham que é mais importante, a unidade ou a verdade, quando eles se chocam? A verdade. Por quê? A unidade não é tão importante? Mas uma outra pergunta, o que era mais importante para Lutero? A unidade ou a verdade? Não é muito difícil responder essa pergunta. Quando ele estava ali na dieta de Worms, não é muito longe daqui, a Igreja Católica pediu que ele se retratasse de seus escritos. O que ele respondeu? Meus escritos são bíblicos, baseados na Bíblia, e não vejo nenhuma razão por que eles estivessem errados. Mas porque eu amo tanto a igreja e não quero que ela tenha nenhuma rachadura, nenhuma divisão, eu vou retratar-me desses escritos. Foi isso que ele falou? Não, ele falou, se eu não sou convencido pela palavra de Deus, pela Escritura e pela lógica humana, eu não posso e não vou me retratar. Aqui estou de pé, não consigo agir diferente. Que Deus me ajude. Essas foram suas palavras. Em outras palavras, ele disse que a verdade, a palavra de Deus, para mim é tão importante que eu levo em conta de que haja uma divisão na igreja, porque a igreja não quer se reformar. Ele queria que ela se reformasse, mas a igreja que não quis. O objetivo primordial dele era reformar a igreja católica, mas a igreja não permitiu que isso acontecesse, a igreja ficou atolada, ela não aceitou essa nova luz que Lutero apresentou. Então ele disse que a verdade é tão importante que mesmo que haja uma divisão, eu vou permanecer com a verdade, mesmo que haja uma divisão dentro da igreja. Então quer dizer que se houver uma unidade na qual a verdade tem uma importância secundária, então se tem no final uma unidade às custas da verdade. Quer dizer que se tem que esconder a verdade debaixo do tapete, não dar mais ênfase na verdade. O melhor seria esquecer esses pontos doutrinários. Então esses pontos de doutrina se deve deixar de lado e só dar ênfase nos pontos que se tem em comum. Então a verdade bíblica é exprimida para o lado. Então, no final, se tem uma unidade às custas da verdade. Se temos uma unidade às custas da verdade, se tem uma unidade que não é bíblica. O livro de Apocalipse diz, e nós vamos ver isso mais tarde, de que no final vai haver uma unidade que não é de Deus. Temos uma unidade dentro do povo de Deus, mas também uma unidade daqueles que se uniram para lutar contra a verdade. Uma unidade antidivina. Então o problema está que se o ecumenismo quer fazer uma unidade às custas da verdade, ela vai acabar estando unida, tendo uma unidade que é contra Deus, que está lutando contra Deus. Como que então vamos poder atingir uma unidade a não ser pelo caminho do ecumenismo, do mínimo denominador comum? O único caminho que a Bíblia nos apresenta é que tenhamos uma unidade através da verdade. Jesus disse que o Espírito Santo viria e de que ele nos guiaria a toda a verdade.
Quer dizer que só existe uma verdade, uma Bíblia, um Deus. E é na Bíblia que Deus deixou registrada a sua verdade. Mas se só existe uma verdade, por que existem tantas opiniões, tantos ensinamentos, se só existe uma Bíblia? Porque a maior parte das pessoas, dos teólogos, leem a Bíblia com diferentes óculos. Quer dizer que eles têm as suas doutrinas bem arraigadas em sua mente e com essas definições projetam essas doutrinas sobre a Bíblia. A liderança católica até confessa e diz: nossos ensinos estão acima da Bíblia. O que nós dizemos é mais importante do que a Bíblia diz. Os evangélicos, os protestantes dizem sola Escritura, somente a Bíblia é verdade. O dizem, mas a maioria deles não pratica isso. Por isso que eu quero chamar a todos os cristãos a pegar a Bíblia, lê-la e antes disso depor os óculos de suas próprias doutrinas. Não é o que uma igreja ensina, o que ela diz que é decisivo. Também não o que a comunidade mundial diz. O importante é o que a Bíblia ensina. E se todos os cristãos se deixam guiar pelo Espírito Santo, quando eles estiverem abertos para eventuais mudanças para aquilo que a Bíblia possa lhe dizer, eu estou convencido de que então o Espírito Santo vai conduzir todos à verdade. Então esta verdade nos vai unir. Então a unidade vem através da verdade. Mas para isso faz-se necessário que nos submetamos a Deus, e Deus sempre mostra através de sua palavra o que é importante, o que é verdade. Estar abertos para aquilo que Deus nos diz. Voltemos ao ecumenismo. Em 2005, houve um encontro em Bari, na Itália, e ali o bispo Eero Huivinen, o líder dos luteranos finlandeses, o bispo, disse o seguinte, eu vou citar aqui: nós, os luteranos finlandeses, queremos fazer parte da Igreja Católica de Cristo, declarou o bispo luterano de Helsinki, Eero Huivinen, na quarta-feira no Congresso Eucarístico de Bari. Em seu discurso sobre o tema do ecumenismo, o bispo luterano Huivinen tinha declarado primeiramente que Martinho Lutero nunca teve a intenção de fundar uma nova igreja, mas que queria renová-la. Por isso, o grande desejo dos luteranos finlandeses é pertencer à Igreja Católica de Cristo. Junto com os nossos irmãos e irmãs católicos, oramos para podermos nos tornar um em Cristo. O domingo é o dia da ressurreição de Cristo, enfatizou ele. E a Eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo. De todo o coração desejo antecipar o dia em que os luteranos e católicos estejam reunificados de forma visível. São palavras bem fortes. Isso não é qualquer pessoa que diz, é o bispo líder dos luteranos finlandeses. E, aliás, aqui vemos como que funciona o ecumenismo. Um dos principais pontos discutidos entre luteranos e católicos, nas quais eles não estão unidos, é o ponto do sacramento da ceia, da Santa Ceia, que no catolicismo é a Eucaristia. A Igreja Católica diz que em cada missa, Jesus Cristo desce do céu, se sacrifica outra vez e que o crente come a sua própria carne, a carne de Jesus, de verdade. Os luteranos, e com isso os protestantes, creem que o pão e o vinho são meros símbolos da morte de Jesus. Existem algumas igrejas que pensam diferente, mas em linha geral é isso. É interessante ver aqui que nesse discurso o bispo Huivinen assumiu 100% a teologia católica sobre esse sacramento, sobre a Eucaristia. Ele diz: a Eucaristia é o sacramento da presença real de Cristo. Essa é a crença dos católicos, de que acontece a chamada transubstanciação, a transformação do pão de Santa Ceia no corpo real de Cristo. E quando ele assume a posição católica, ele pode então pedir, requisitar que as duas igrejas se unam. Então se vê aqui que não é a Igreja Católica que muda e que chega mais perto dos evangélicos, mas que são os evangélicos que largam mão de suas posições doutrinárias e então pedem, agora podemos nos tornar católicos. Se Martinho Lutero lesse isso, o que ele disse aqui, ele ficaria pasmo do que os seus representantes aqui estão fazendo.
Outro evento marcante foi que em 2005 tivemos aqui a 20ª Jornada Mundial da Juventude, em Colônia, na Alemanha. O Papa alemão veio para a Alemanha, houve diálogos aqui, e aqui na página de internet WDR, de 19 de agosto, nós lemos o seguinte: em um encontro ecumênico, Bento XVI disse que o alvo de alcançar uma unidade total entre os cristãos, ele elevou a uma prioridade em seu pontificado. Esta unidade se firma irredutivelmente na Igreja Católica. Depois do encontro com o Papa, o presidente de conselho da Igreja Evangélica na Alemanha, bispo Wolfgang Huber, reconheceu sinais de progresso no diálogo ecumênico. Quer dizer que o Papa diz aqui no primeiro parágrafo que a sua primeira prioridade é a união das igrejas, ou seja, que haja uma só igreja. Como ela se constitui, essa união? Como se chega a esse ponto, diz ele? Será que é encontrando-se no meio? Não, ele diz que essa unidade se firma aonde? Na Igreja Católica. Em outras palavras, ele diz, todos devem tornar-se católicos. É isso que quer dizer a unidade visível de todos os cristãos. E, depois disso, o bispo Huber diz, ele que é o presidente da Igreja Evangélica na Alemanha, fizemos um grande progresso no diálogo ecumênico. É incrível. Ou eles não veem, ou eles não querem ver. Eu quero enfatizar que, ao dizer isso, eu não quero denegrir nenhuma igreja, nenhum cristão. Existem muitas pessoas sinceras, cristãs sinceros, mesmo dentro da Igreja Católica, que seguem a Jesus, que estão convertidos, que estão salvos. Mas aqui o ponto é o sistema. Aqui estamos falando sobre as estruturas que vemos. O que está acontecendo aqui dentro dessas igrejas. Em 2011, o Papa viajou outra vez para a Alemanha. E ele falou no parlamento. E houve uma grande discussão sobre se ele teria o direito de falar no parlamento ou não. Alguns não participaram de protesto, porque ele é o líder de uma igreja gigante, a igreja maior do mundo. E como é que um líder de uma igreja deve falar no parlamento? Imagina que um líder de uma outra igreja agora venha e peça para falar no parlamento. Eles vão falar, imagina. Mas aí então houve argumentos dizendo que, na verdade, o Papa não é somente o líder de uma entidade religiosa, mas ele também é representante de um Estado, de um país, porque o Vaticano é uma entidade política e ele é o líder político do Vaticano. E é nessa função, como líder político desse pequeno Estado, é que ele tem então a permissão de falar nesse parlamento. Muito bem, ele foi convidado, ele veio, ele foi ao púlpito e ele começou a sua fala. E qual foi a sua primeira frase? A primeira coisa que ele falou foi: eu estou falando a vocês não como líder político do Vaticano, eu falo a vocês como líder da Igreja Católica, o líder dos cristãos. E ele então fez um discurso do que nós, católicos, queremos que vocês, como políticos, façam. Essa foi a nota tônica de suas palavras nesse discurso. E aqui ficou evidente que ele tentou unir a igreja com o Estado. Ele conhecia essa discussão que houve antes de ele vir, e isso foi evidentemente uma provocação. Ele em seguida então teve um encontro com os representantes evangélicos, luteranos, e eles então disseram entre eles: estamos expectantes para ver qual vai ser o presente que o Papa nos vai entregar. E com o presente eles queriam dizer qual vai ser a concessão que o Papa vai fazer no diálogo ecumênico. E quando eles se sentaram, quais foram as suas palavras? Temos aqui o mal-entendido. Eu não trouxe nenhum presente. Vocês estão esperando em vão receber um presente. A igreja permanece em sua posição. Nós podemos conversar juntos, mas um presente eu não vou dar a vocês. Quer dizer que a Igreja Católica não dá nenhum passo para aproximar-se dos luteranos, dos evangélicos em geral. E em seguida os protestantes tentaram esconder, camuflar a sua decepção, dizendo, bom, pelo menos foram bons sinais de que o Papa emitiu aqui. Mas no conteúdo, na verdade, não houve nada de progresso. Antes de ontem tivemos uma audiência com o Papa. Os finlandeses, parece que eles estão na frente nesse diálogo ecumênico. Os luteranos finlandeses.
E aqui diz na página do Zenit, de antes de ontem, tendo em vista a semana de oração por unidade dos cristãos, ele, o Papa, mencionou a paciência que é necessária até que uma unidade visível das igrejas cristãs esteja recuperada. Tal espera paciente, com oração, cheia de esperança, nos transforma e nos prepara para a unidade visível. Quer dizer, o Papa sempre menciona essa unidade visível que ele deseja, que ele quer ver, que ele pede. Ele diz que os cristãos devem falar com uma só voz, porque o mundo está se tornando cada vez mais secular, por isso a igreja deve se unir, porque quando se fala, o mundo deve ser uma voz só. E os que se expressam mais no mundo, naturalmente, na parte da religião, é a Igreja Católica. Então aqui vemos refletido quão longe já chegou o ecumenismo e como tudo se está movimentando. E a pergunta é por que os evangélicos estão mudando tanto, estão fazendo tantas concessões frente ao catolicismo. Antigamente eles tinham a sua posição e não a largavam. Isso radica daí que nos últimos 100 anos houve mudanças no mundo evangélico. É que a teologia de Bultmann, o método histórico crítico, que também é chamado de teologia liberal, se tem infiltrado cada vez mais nessas igrejas e se torna cada vez mais visível de várias formas diferentes e com isso a posição de uma igreja, o seu fundamento está enfraquecido. Quer dizer que eles não têm mais esse fundamento seguro. Antigamente eles tinham a Bíblia como base e tentavam viver o que dizia a Bíblia. Mas hoje já não, eles questionam cada vez mais a posição bíblica. E com isso, as suas próprias posições se tornam cada vez mais diluídas. E quanto mais esponjosa a sua teologia, mais posições diferentes eles podem também aceitar. Esses são os desenvolvimentos que se podem reconhecer aqui. Por outro lado, nós temos o sincretismo. Vamos dar uma olhada. O sincretismo, como eu disse, é um movimento que tenta unir, unificar as religiões mundiais, as grandes religiões do mundo. Em 1986, tivemos as orações pela paz mundial em Assisi, e é interessante, se pode ver até no YouTube, essas orações que se repetem em um ciclo regular. Como os representantes de todas as religiões chegam ao Papa, ele está sentado sobre a sua cadeira, sobre o seu trono, eles vêm, se inclinam perante ele, lhe trazem presentes. Se pode ver claramente aqui quem é o centro nessas orações pela paz. É o Papa que é o centro, ele que tem o maior status. Desde 1990 temos aqui o projeto Ética Mundial, começou bem pequeno com Hans Küng. Hans Küng é teólogo, um teólogo católico, ele vive na Suíça e ele antigamente era um colega de Joseph Ratzinger, o atual Papa. Estudaram juntos teologia em Tübingen, eles se revezavam. Mas no ano de 68 tivemos ali uma grande mudança. Os dois, na verdade, nessa época, eram teólogos relativamente modernos. Os dois queriam reformar a igreja. Queriam adaptar a igreja ao mundo atual. E quando veio a Revolução de 1986, Ratzinger disse: se isso é o mundo atual, moderno, nós não podemos adaptar a igreja a esse mundo. Isto é muito grave o que está acontecendo aqui. Ratzinger, então, mudou a sua posição, ele se tornou um hardliner, um conservador, teólogo bem estrito, e Küng permaneceu um teólogo liberal. Os seus caminhos se separaram. Küng, no ínterim, criticou ao Papa, também criticou a sua pretensão à infalibilidade. Com isso, ele perdeu a licença de ensinar, Hans Küng. Houve dificuldades, Ratzinger seguiu a sua carreira, ele se tornou cardinal, foi para Roma, ele se tornou o chefe da Congregação Cristã, que é a entidade sucessora da Inquisição, e naturalmente foi eleito em 2005 para ser o próximo Papa. E com isso o caminho dos dois está bem separado. O Papa Ratzinger, Bento XVI, conservador, e Hans Küng, muito liberal. Mas Hans Küng desenvolveu um projeto no qual ele diz: nós temos que juntar todas as religiões do mundo, criar uma unidade entre as religiões. E aí que entra o projeto Ética Mundial. E aqui diz nesse livro Dokumentation zum Weltethos, ética mundial não é um novo paradigma e muito menos o domínio de uma religião em detrimento de outras. Com uma ética mundial, nos referimos a um compromisso baseado em um consenso de valores obrigatórios,
que seja considerado como padrão para decisões políticas e econômicas. A tese de uma ética humana universal de Hans Kuhn e seu daí proveniente projeto Ética Mundial tem tido ampla repercussão. Em outras palavras, Kuhn diz o seguinte: a maioria das guerras que há no mundo são guerras com motivos religiosos. Então temos que ver que as religiões se encontrem para diálogo e que vejamos aí aonde que essas religiões podem encontrar algum consenso, encontrar o mínimo denominador comum. E esse mínimo denominador comum são os pontos nos quais todas as religiões têm em comum, em questões morais, éticas fundamentais, como por exemplo o princípio de amor ao próximo, tolerância, são valores fundamentais que se encontram aqui nessa documentação. Direitos humanos. E a segunda argumentação dele aqui é que se vai haver um governo mundial, esse governo vai ter leis. E essas leis terão que se basear em algumas normas éticas e morais. E quais vão ser essas normas? É difícil. O Ocidente, Europa, Estados Unidos e todo o Ocidente tem as suas leis baseadas em que ética? Constrói as leis baseado nos valores cristãos, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a base para nossas leis, pelo menos aqui na Alemanha. As leis que se tem no Oriente Médio, Irã, Iraque, Arábia Saudita, sobre o que elas estão baseadas? Estão baseadas sobre a Sharia, ou seja, os princípios muçulmanos. E a China, quais são os princípios éticos deles? O Japão, eles também têm as suas religiões, Shintoísmo, Taoísmo. Quer dizer que as leis de um país se orientam na religião desse país. E para ter um governo mundial, no que as leis desse governo vão se orientar? Sobre qual religião vamos basear essas leis? Sobre a religião cristã? Sobre a religião muçulmana, budista? Se pegasse uma certa religião, todas as outras iriam dizer, mas por que não a nossa? Então, Kuhn aqui raciocina que deve se formar essa ética mundial, que é o denominador que todas as religiões têm em comum. E sobre essa ética mundial se pode basear, então, essa nova ordem mundial, o novo governo mundial. E por isso que ele se refere aqui a um compromisso e a valores obrigatórios. Quando que um compromisso se torna obrigatório? Quando que algo se torna obrigatório? Quando se torna uma lei. Ou seja, ele implica aqui que essa ética mundial deve ser o fundamento, deve ser aplicado às leis. Mas aqui temos um problema fundamental, que ele tenta unir igreja e Estado. Se esse governo mundial emitir leis que se baseiam nessa ética mundial, então esses fundamentos religiosos que são definidos aqui, o que é bom, o que é ruim, é transferida a toda a humanidade. Aliás, existem palestras interessantes do que está aí no fundamento dessa ética mundial. Palestras de Nicola Taubert, e ali podemos ver que os princípios fundamentais dessa ética, na verdade, são princípios humanistas da Revolução Francesa. E esses princípios predizem que a moral da humanidade é determinada por aquilo que a maioria das pessoas creem. Não mais se diz que temos aqui padrões bíblicos ou de algum outro lugar, mas que a lei deve se orientar e basear naquilo que a maioria das pessoas diz. Mas sabemos que nem sempre a maioria das pessoas está correta. Então pode ser que haja uma ditadura da maioria e a liberdade de consciência esteja em perigo, porque leis religiosas porque se emitem leis que se baseiam naquilo que a maioria das pessoas acham que é correto e que reprime as minorias. Em 1993 tivemos o Parlamento Mundial das Religiões. Na verdade, o primeiro deles aconteceu em 1893, em Chicago. E exato 100 anos depois, houve um novo Parlamento Mundial das Religiões, que também aconteceu em Chicago. Ali se reuniram 6.500 pessoas. Publicaram então uma declaração sobre esse projeto da ética mundial, baseada na Declaração de Direitos Humanos da ONU de 1948. E eles então disseram, o nosso mundo passa por uma crise fundamental, uma crise da economia mundial, da ecologia mundial e da política mundial. Não haverá uma nova ordem mundial sem uma ética mundial.
Esse projeto da ética mundial, ou Weltethos, se tornou uma fundação, a Fundação Weltethos, ou Ética Mundial. Primeiro havia um escritório só na Suíça, mas no ínterim temos escritórios em todo o mundo, onde todas as religiões fazem parte de negociações, onde elas participam nesse diálogo. Em abril de 2001, o senhor Kühn fez uma palestra em frente da ONU e foi bem interessante. Nesse discurso, ele mencionou que no século XX nós perdemos 3 chances para uma nova ordem mundial. E com isso ele quer dizer um governo global. Em 1918, depois da Primeira Grande Guerra Mundial, por causa da economia europeia. Ele então diz que poderia ter sido erigida uma nova ordem mundial em 1918, mas por causa da política fraca e da economia europeia não foi possível. Em 1945, por causa do stalinismo, quer dizer que houve uma outra oportunidade para erigir uma nova ordem mundial, mas o stalinismo ou o comunismo impediu que isso acontecesse. E a terceira oportunidade foi em 1989, depois da reunificação e da Guerra do Golfo, por causa da falta de uma visão. E essa palestra foi feita justo numa época em que se falava muito sobre esse assunto. Estavam ali presentes os principais políticos do mundo, Bush, o pai, Kohl, Mitterrand. Todos falavam sobre uma nova ordem mundial, mas ela não veio. Ele então disse que poderia ter vindo, mas não veio. Eu mesmo estou convencido de que essa nova ordem mundial não virá quando os homens querem, porque se reconhece que constantemente eles tentam instituí-la, mas ela vai vir quando Deus o permitir. Quando Deus diz, nós precisamos de tempo ainda, Ele simplesmente o impede. Deus sempre tem a sua mão envolvida no que acontece aqui nesse mundo. Então, Kühn continua, o nosso grupo, o projeto Ética Mundial, propõe uma visão tal de um novo paradigma de relações internacionais que também considera a participação de novos atores no palco global. Em nossos dias, as religiões reaparecem como atores na tribuna global. A globalização precisa de uma ética global. O que ele diz aqui? Que as religiões terão mais influência no cenário global. E aqui temos outra vez a combinação entre a igreja, entre as religiões e o Estado. E sempre quando esses dois se juntam, temos problemas. Por quê? Porque o Estado emite leis que têm caráter religioso, então as consciências individuais são forçadas. Tudo que tem uma aparência ou a essência de uma combinação entre a igreja e Estado é perigoso. Mas é justo isso que está acontecendo no momento com o projeto Ética Mundial. Ele continua, não haverá paz entre as nações sem paz entre as religiões. Não haverá paz entre as religiões sem diálogo entre elas. E não haverá diálogo entre as religiões sem padrões éticos. Não haverá um sobreviver de nosso globo em paz e justiça sem um novo paradigma de relações internacionais sobre a base de padrões éticos. E ele diz aqui, o que é óbvio, que melhor dialogar entre as religiões do que guerrear-se mutuamente. Não há dúvida de que isso está correto, mas isso não implica a necessidade de erigir essa ética global onde todos vão concordar e ainda mais se vai impor isso sobre todos os habitantes do mundo. Porque quem garante que esse novo governo mundial um dia não vai emitir leis de cunho religioso, que possam estar em antagonismo com Deus ou com os 10 mandamentos? Então estamos de volta na Idade Média, onde existiam leis que punham na mira um certo grupo de pessoas e obriga as pessoas a seguirem as suas visões, as suas convicções religiosas. 2005, encontro do Papa Bento XVI e Hans Küng em Castel Gandolfo. Os dois se encontraram logo depois de o Papa ter assumido o seu posto, porque tanto o Papa como Hans Küng, os dois queriam unificar as religiões mundiais. Apesar de que teologicamente eles diferem muito, mas nesse ponto eles tinham algo em comum. E naturalmente nesse encontro eles falaram sobre a ética mundial e em 2009 eles erigiram um manifesto econômico da ética mundial, onde eles então instruíram a todas as empresas do mundo a se orientarem nessa ética mundial. Vamos dar agora uma olhada mais detalhada nas perspectivas desse novo governo mundial. Na última palestra, nós já demos uma olhadela nesse assunto. E agora eu quero apresentar algumas citações que mostram de uma forma bem mais clara o que se diz e o que se pede aqui desse governo.
Eu começo com uma citação de Malachi Martin, um jesuíta católico, que foi assessor de diversos papas, e ele foi um insider. Ele então conhecia o sistema do papado por dentro. Em 1990, ele deu essa entrevista. O jornalista perguntou: "Você está afirmando que o Papa busca um governo mundial em uma forma que nunca existiu?" A sua resposta foi: "Primeiro temos que fazer uma correção nisto que estamos afirmando. Ele não está buscando, mas ele diz que um governo mundial virá, estejamos prontos ou não. Este é o caminho que a economia mundial está trilhando, e esta é a direção na qual está indo a concordância entre as nações. E por isso é que ele diz que pretende estar no centro das alianças governamentais e das novas estruturas que são erigidas. Haverá a necessidade de um órgão supervisor que, de fato, vai equivaler a um governo, como nunca poderíamos imaginar sobre essa terra. Será um governo político religioso, não um governo político nacionalista. Nele, ele quer ser um ministro da religião, mas ele pretende ser mais do que isto. Seu desejo é ser uma espécie de patriarca. Quer dizer, Malachi Martin aqui diz que o papado quer, juntamente com a população mundial, erigir um governo político-religioso. E o Papa quer se ver nele o ministro da religião. Ele, na verdade, quer ser mais do que isso em toda a história. Malachi Martin, alguns fatos sobre ele. Ele foi jesuíta de 1939 a 1964. Foi consultor de vários papas. Morreu em 27 de julho de 1999, sob circunstâncias misteriosas. Alguns dizem que ele foi assassinado. E quando ele morreu, ele estava escrevendo o seguinte livro. Tinha um título: Como a Igreja Católica será parte da nova ordem mundial. Esse livro nunca chegou a ser publicado porque ele morreu antes da publicação. Interessante ver é a data na qual ele deu essa entrevista. Ele a deu no outono do hemisfério norte de 1990. É interessante ver que Hans Küng disse que em 1990 deveria vir a nova ordem mundial, mas ela não veio. E eu penso que Malachi Martin deu essa entrevista porque ele acreditava que está a ponto de ser instituída essa nova ordem mundial. E que ele tinha autorização de publicar essa notícia que vinha bem do interior do Vaticano. Mas não veio. E aí vemos que as aspirações do papado estão sempre indo nessa direção, mas é Deus que permite o momento exato. Aqui uma outra citação. Aliás, você pode encontrar citações assim volta e meia na mídia, se mantém os olhos abertos. Eu escolhi alguns mais importantes. Um de Gideon Rachman. Ele é redator da Financial Times, um dos diários econômicos mais famosos. Em dezembro de 2008, ele escreveu: "Eu nunca criei que existe um complô secreto da ONU de tomar posse dos Estados Unidos. Mas pela primeira vez na minha vida, eu creio que a formação de um novo governo mundial é possível. Um governo mundial conteria mais que uma cooperação entre nações. Seria uma unidade que apresentaria propriedades estatais fundamentadas na lei. A União Europeia já estabeleceu um governo continental para 27 países. Ela tem um Supremo Tribunal, uma moeda única, milhares de páginas de leis, uma administração civil e a possibilidade de enviar soldados. Será que o modelo europeu funcionaria em âmbito global? Existem 3 razões para crer que poderia ser assim. Em primeiro lugar, está ficando cada vez mais claro que os difíceis temas que preocupam os governos nacionais são de natureza internacional. Aquecimento global, crise econômica mundial e a luta global contra o terrorismo. Segundo, é tecnicamente possível. Geoffrey Blaney, um historiador australiano, escreveu: "Pela primeira vez na história da humanidade, um governo mundial é possível." O terceiro ponto, uma mudança no clima político, mostra que um governo mundial poderia ser estabelecido em breve. A crise financeira e a mudança climática impelem os governos nacionais a uma solução global. Parece que tudo está pronto. Pela primeira vez desde que o Homo sapiens rabiscou em alguma parede de caverna,
temos a oportunidade de dar sérios passos em direção a um governo mundial. Este será um processo doloroso. Na própria União Europeia, a ideia de um governo internacional não é bem vista. A expansão da União Europeia é rejeitada pelo povo quando apresentada em eleições. Assim, o progresso seria mais rápido se os acordos fossem feitos por tecnocratas e políticos, sem consultar a população. Por isso, um governo mundial só pode ser efetivo se for antidemocrático. E aqui vemos para onde vai a viagem. Ele diz, então, que para ter um governo mundial, em algum lugar temos que ter algum modelo de referência. Ele diz que esse modelo é a União Europeia, a Europa. E na Europa já vemos como temos leis ultranacionais, um governo superior, um superestado, por assim dizer, que exerce o seu poder. Mas, se nós perguntarmos à população, primeiro que vai demorar muito tempo e, em segundo, pode ser que eles o rejeitem. Já tivemos casos em que a população de países como a Dinamarca ou a Irlanda foi consultada. E o que eles disseram? Não. Se um país diz não, nós não conseguimos avançar. Então, se parou de consultar a população. Nós tomamos decisões aqui entre nós na esfera política e aí se avança. Temos que ignorar a população e nós, tecnocratas e políticos, poderemos então trabalhar sem impedimentos. Tem que ser antidemocrático. E antidemocrático significa, em outras palavras, uma ditadura. Tem que haver uma ditadura. E quem garante que esta ditadura que está em perspectiva não emitiria leis que a população nem deseja? Nós vimos ontem que as oligarquias financeiras têm tanta influência, são eles que ditam as regras, que são eles que determinam a política e a influenciam fortemente. David Rockefeller escreveu em seu livro Memoirs, de 2002, ele diz aqui, nós, os Bilderberger, aliás, os Bilderberger já não são mais uma sociedade secreta, eles trabalham publicamente, até na mídia normal é relatado sobre eles. Nós, os Bilderberger, agradecemos os redatores-chefe do Washington Post, do New York Times, da revista Time e de outras grandes publicações. Eles participaram em nossos encontros e respeitaram a promessa de confidencialidade por quase 40 anos. Para nós, nunca seria possível desenvolver um plano para o mundo se estivéssemos à luz do público. Mas o mundo agora está em um caminho complexo e preparado para um governo mundial. O que ele diz aqui? Que eles prepararam por 40 anos, de uma forma secreta, um governo mundial. E eles tinham com eles os redatores-chefe dos exponentes da mídia mundial. E todos eles mantiveram isso em nível confidencial nos últimos 40 anos. Ele diz que se tivéssemos trabalhado em público, não seria possível, porque o público não teria compreendido isso. Uma pergunta, quando que eles começaram com isso? A preparar esse governo mundial? Esse livro foi publicado em 2002 e ele diz que já há 40 anos eles já o fizeram. Então, quando se faz essa subtração, 2002 menos 40, se chega em 1962. Vocês se lembram da citação que eu li na última palestra? Em 62, houve uma outra entidade que disse que temos que preparar um governo mundial, a saber, o Segundo Concílio do Vaticano. A Igreja Católica disse, em 62, no Segundo Concílio do Vaticano, nós temos que preparar uma autoridade mundial, um governo global, que esteja dotada de poderes, que seja reconhecida por todos e que guie esse mundo a novos rumos. Quer dizer que se em 1962 o Vaticano começou já a trabalhar nesse governo mundial, e se nesse ano também os Bilderberger começaram a trabalhar nesse âmbito, é bem provável que cada um desses dois não tenha feito de uma forma independente. E se Malachi Martin diz que entre o papado e os governos existem acordos para um governo mundial político,
religioso, a pergunta é de onde vem essa relação, esses acordos? Eu penso que desses encontros, desses diálogos que existiram, que não se desenvolveram à luz do público. E agora uma citação que mostra o porquê desta crise econômica, desta crise de dívidas. Qual é o transfundo dessa crise financeira? David Rockefeller disse em 1994 perante a Comissão Econômica das Nações Unidas: estamos perante o começo de uma mudança radical, mundial. Tudo o que precisamos é uma crise bem grande e as nações irão aceitar a nova ordem mundial. Por que ele diz isso? Que a nova ordem mundial, que o novo governo não vai simplesmente florescer assim do dia a dia. Que vamos acordar e de repente aí está o governo mundial. Não, ninguém iria participar disso. Mas mudanças vêm através de crises. Pequenas crises levam a pequenas mudanças. Grandes crises levam a grandes mudanças. E a instituição de um governo global é uma mudança tão grande como nunca houve na história desse mundo. Então, para a instituição de um governo mundial, se precisa de uma crise tão grande como nunca houve também sobre a face dessa terra. Por isso que estou convencido de que essa crise na qual estamos agora, que ele pronunciou em 1994, que ela foi planejada sistematicamente. Como? Pelo fato de ter emitido leis que deixassem os mercados mais à vontade, para que os mercados das bolsas de valores pudessem explodir, para que atingissem níveis astronômicos e depois houvesse um colapso. E vemos que essa crise já é grande e ela vai ainda aumentar a sua dimensão. E eu penso que atingirá proporções tais que as nações irão, por fim, aceitar essa nova ordem mundial. Eu penso que até mais do que o necessário. O que ele diz aqui é que eles devem induzir uma situação tal que as pessoas aceitem de bom grado essa nova ordem mundial. Se amanhã se dissesse, vamos fazer uma nova ordem, um novo governo mundial, se perguntaria por quê. É muito melhor sem ela. Quer dizer que eles vão intensificar a crise para que ela chegue a tal ponto, para que finalmente a humanidade diga, todas as pessoas vão dizer isso, a única solução que nós temos é um governo mundial. Precisamos desse governo global para sair de todo esse dilema na qual estamos atolados. É um passo lógico erigir esse governo mundial. E quem for contra esse governo mundial é contra a solução dos problemas mundiais. É contra a erradicação do terrorismo, do aquecimento global, na verdade é contra a paz global. E quem é contra a paz global, esse é perigoso. Esse tem que ser eliminado. Eu penso que essas são as estruturas que se reconhecem e que estão sendo erigidas. Quer dizer, eles não vão eles mesmos erigir essa nova ordem mundial, mas que eles vão manipular o transfundo econômico de uma forma tal que saia o resultado, o justo resultado que eles estão desejando. Naturalmente, nós vemos que nem sempre dá certo. Eles já tentaram por 3 vezes instalar esse governo mundial. Se eles vão conseguir nessa tentativa, ninguém sabe. Mas tudo indica de que a crise na qual estamos vai se aguçar tanto e que mais cedo ou mais tarde haverá um colapso. E quando houver esse colapso econômico-financeiro, então virá a nova ordem mundial. E eu penso que é justo isso que também diz a profecia bíblica. E esse é o terceiro ponto que nós queremos ver nessa palestra, o que diz a profecia bíblica. Qual é o pano de fundo que nós temos aqui nessa descrição? Ontem nós já demos uma pincelada, mas hoje vamos mais a fundo. E especialmente o que nós temos que ver com isso, quais são as consequências para nós. Quais são as implicações para nós? Nós vimos na palestra anterior a imagem de Daniel 2, com os diferentes metais, ouro, prata, cobre, ferro e barro. E nós vimos que os pés de ferro e barro representam um governo político-religioso, que será estabelecido nos fins dos tempos, que vai se unir, se mesclar por um pouco de tempo e que depois se vai separar. Hoje vamos dar uma olhada em 2 outras pequenas unidades sobre o Apocalipse. Eu digo que se alguém pega alguma pequena parte de Daniel ou de Apocalipse e constrói toda uma teoria em cima dessa pequena parte, isso é altamente problemático.
nós temos diferentes cadeias proféticas na profecia bíblica, que sempre começam com o tempo do próprio profeta, na época de Daniel era a Babilônia, e essa cadeia continua ininterruptamente até o final dos tempos. Como nós vimos ontem, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos divididos. E essas cadeias nós temos em diferentes níveis, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8. E caso realmente no final dos tempos aparecer uma tal união político-religiosa mundial, nós devemos encontrar isso em outras cadeias proféticas bíblicas. E nós vamos dar justo uma olhada nisso. Em primeiro lugar, Apocalipse 13, a imagem da besta. Isto ainda está no futuro. E para isso nós lemos Apocalipse capítulo 13, versículos 14 a 17. Se referindo à segunda besta que subiu da terra, diz: "E engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Aqui fala sobre a imagem da besta, que é erigida. Quem é essa segunda besta no momento não é tão importante. Se você quer saber quem é a segunda besta, procure séries em vídeo de Apocalipse do pastor Luiz Gonçalves e você vai conseguir descobrir e ter ajuda para quem é essa segunda besta. Essa imagem é futura. E quando falamos sobre predições sobre o futuro, temos que ser muito cuidadosos. Porque alguns fizeram predições que não se cumpriram, porque eles interpretaram as profecias de uma forma errônea. Por isso que, quando se trata do futuro, temos que mostrar somente os princípios, as principais características e propriedades, e dizer que o que virá terá essas características. E aqui nesta imagem da besta nós temos 3 características. Em primeiro lugar, essa imagem da besta deve ser adorada. E se ela é adorada, podemos concluir de que se trata de um poder religioso. Adoração é um ato religioso, é um poder religioso. Em segundo lugar, aqui descreve que esse poder irá conduzir a todas as pessoas a aceitarem praticar essa adoração. E quem não aceita essa marca não pode nem comprar nem vender. Quer dizer que eles vão emitir leis que não se pode comprar nem vender. Quem não aceitar essa marca ou essas leis que são emitidas que induzem o povo. Quem não segue essas instruções será cortado economicamente falando. Quer dizer, quem pode emitir leis? O Estado, a política. Então se trata de um poder político. Então aqui já temos um poder religioso e um poder político. E aqui diz que o seu poder tem um alcance mundial. Quando fala sobre grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, isso indica um alcance global. Que todos vão seguir esta entidade e participar dela. Então nós temos aqui as 3 características dessa imagem da besta. Como essa entidade será chamada, qual será o seu nome, como será a estrutura, não está escrito aqui. Nós não sabemos. Mas nós podemos, como em Daniel 2, chamá-la de um governo mundial político-religioso. Nós tivemos ali as mesmas características. O barro, poder religioso, o ferro, poder político estatal, e em Daniel 2 o tema ali era poder mundial. As mesmas 3 características que Apocalipse 13. Quer dizer que esta besta, essa imagem da besta, está correspondendo ao tempo dos dedos dos pés de Daniel capítulo 2. Nós temos aqui a imagem de uma besta. Nós não temos a besta propriamente dita.
Existe também uma segunda dica de como podemos concluir de que se trata de um poder político, que é uma besta em profecia, que a profecia geralmente é feita em símbolos. Tem que se perguntar sempre aonde esse símbolo é esclarecido, interpretado. O princípio fundamental é a Bíblia se explica a si mesma. Se queremos saber o que significa esse ou aquele símbolo na Bíblia, temos que usar a própria Bíblia, que vai decifrar o significado desse símbolo. E o símbolo besta é explicado em Daniel 7, versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Quer dizer, uma besta, um animal, significa um poder político. E aqui nós temos uma besta também, que é mencionada desde o começo do capítulo 13 de Apocalipse. E esta segunda besta, cuja origem já está no passado, erige aqui a tal da imagem da besta. Quer dizer que se a besta é uma força política, a imagem da besta também deverá ser uma força política, porque esta imagem é feita à semelhança da besta. E esta besta reúne numa só estrutura elementos políticos e elementos religiosos. A própria besta também é adorada. Temos aqui o âmbito religioso e tem o poder de perseguir e de forçar pessoas a aceitá-las, ou seja, emite leis. Esta besta é um poder que já no passado reuniu esses dois elementos, religioso e político. E a mesma coisa vai acontecer outra vez no futuro, de que poder político e religioso são juntados. Então se compõe uma estrutura de um Estado que tem caráter religioso, que emite leis religiosas e que tem influência no mundo inteiro, poder no mundo inteiro. Então esta entidade religiosa vai emitir leis que têm poder em todo o mundo. Faz com que certas pessoas não podem nem comprar nem vender. Em outras palavras, o que nós já tivemos na Idade Média, de que existiam leis religiosas e quem não as cumpria era perseguido, reaparecerá no fim dos tempos. Virá esse poder que emitirá leis religiosas que estarão contra as leis de Deus, e a consequência é que existem grandes problemas. Naturalmente, quando somos fiéis a Deus, então nós temos a promessa bíblica de que Deus estará conosco, de que Ele estará ao nosso lado. Nos tempos bíblicos sempre houve épocas em que o povo de Deus foi perseguido, que sofria pressões em cima dele. E justo nesse tempo se vê mais claramente como Deus protegeu e guardou o seu povo. Nós vamos ver agora uma outra cadeia profética onde isso se torna ainda mais claro. E ela se encontra em Apocalipse 17. Babilônia é um tema bem relevante no Apocalipse. É o tema central de toda a segunda metade do Apocalipse. Por quê? Porque a Babilônia que é descrita como uma instituição, um poder que vai perseguir o povo de Deus, que vai causar estragos, que vai estar contra Deus e que será julgada por Deus e na qual a maioria das pessoas vão participar. Vejamos um pouco mais em detalhes a prostituta Babilônia. A pergunta é por que é importante saber quem ou o que é Babilônia? Para isso, vamos ler aqui Apocalipse 14, 8 e Apocalipse 18, 1 a 5. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Até aqui vai o texto de Apocalipse 14, versículo 8 e 18, 1 a 5.
Em primeiro lugar, o texto diz que ainda há filhos de Deus em Babilônia. Porque Deus diz, sai dela, povo meu. Povo meu significa são pessoas que pertencem ao povo de Deus, que são filhos de Deus. Quer dizer que existem pessoas ainda que estão em Babilônia, que são filhos de Deus. Em segundo lugar, Deus quer que seu povo saia de Babilônia, que abandonem Babilônia. Por quê? Porque quem permanecer em Babilônia se perderá. Porque diz que os pecados de Babilônia chegam até o céu, e quem permanece em Babilônia será cúmplice de seus pecados. E sobre eles cairão as pragas de Deus e estarão perdidos. E estará baixo a maldição de Deus. Por isso é tão importante sabermos e reconhecermos quem é Babilônia, o que é Babilônia, e quem é que deve sair dela. Existem muitas pessoas que são fiéis a Deus, que seguem a Deus, que vivem com Ele e que devem saber se eles estão imergidos em Babilônia ou não, e como deverá ser esta saída. Para descrever a Babilônia, os princípios e os transfundos, vamos ver então 3 situações diferentes onde Babilônia aparece. Primeiro, a Torre de Babel em Gênesis. Isso aconteceu logo depois do dilúvio. Em segundo lugar, o Império Reino Neobabilônico. E em terceiro lugar, a prostituta Babilônia do fim dos tempos. Comecemos com a Torre de Babel. Aqui temos a origem do nome Babilônia, de onde ela vem. E se em Apocalipse é usada essa imagem de Babilônia, isso é um símbolo, evidentemente. E nós temos a chamada tipologia, onde na Bíblia já aparece essa imagem de onde nós podemos fazer certas transferências e aplicações ao sistema que haverá no fim dos tempos. Aqui nós encontramos as seguintes afirmações de Gênesis capítulo 10, versículos 8 a 10, e capítulo 11, versículo 1 a 9. E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. É por isso que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é só o começo, que agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Vamos, pois, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu lugar Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Esta é a história. As pessoas querem construir uma torre até o céu, Deus confunde as línguas, eles têm que parar de construir e se dispersam sobre toda a terra. A palavra Babel vem do hebraico Balal, que significa confusão. Por isso que dizia no texto, foi ali que Deus confundiu a língua das pessoas. Por isso que esse lugar se chama Babel, de confusão. Mas também significa no acádico Bab-El, Bab, portal, e El, que é a abreviação de Elohim, Deus, ou seja, portal divino. E o portal era sempre, nessa época, o lugar onde estava instituído o governo, o prefeito ou a administração municipal. Quem se sentava junto ao portão era esse que governava a cidade. E como diz aqui que eles queriam construir uma torre, Bab-El, uma torre até o céu, eles queriam ser o próprio Deus, colocar-se acima de Deus. Por que eles construíram a torre, aliás? Por diferentes motivos. Em primeiro lugar, aqui diz que eles queriam fazer-se um nome. O que significa fazer-se um nome? Significa que eles queriam se exaltar.
Eles não queriam se submeter a Deus, eles queriam se colocar a si mesmos numa posição mais elevada. Porque logo antes nós tínhamos tido o dilúvio e eles estavam bem conscientes desse fato do porquê do dilúvio. E eles então disseram, vamos fazer uma torre para que, se Deus enviar outro dilúvio, então não importa, vamos ser independentes de Deus. Não importa se haverá dilúvio ou não. Aqui vamos estar seguros. Era, em essência, uma rebelião contra Deus. Toda a humanidade se uniu, se pôs contra Deus e queria se tornar independente de Deus com as suas próprias medidas. Essa Torre de Babel tem 3 características. Primeiro, que eles estão bem unidos, eles têm uma união, eles tinham um objetivo em comum, construir a torre e se rebelar contra Deus. E, em terceiro lugar, eles tinham um meio de comunicação em comum. E eles alcançaram até que muito. E Deus diz, agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Em outras palavras, quando as pessoas se unem, quando eles perseguem o mesmo ideal e quando tem um só meio de comunicação, então eles conseguem atingir esse objetivo. E Deus diz, eu tenho que intervir aqui para prevenir isso. E Deus intervém, o que ele faz? Ele destrói o seu meio de comunicação que eles têm em comum. E eles não mais conseguem se comunicar, têm que parar a construção e cada um vai para um lugar diferente. Quer dizer, temos aqui que a humanidade se une, se rebela contra Deus e Deus então intervém. O mesmo nós temos também no final dos tempos. O que eles começaram a fazer naquela época e não puderam terminar, porque Deus o impedira, eles tentarão terminar no final dos tempos. Que a humanidade se unirá, que se rebelará contra Deus, que vão emitir leis que serão contra o próprio Deus, que avançarão contra Deus, terão unidade, o mesmo objetivo e o meio de comunicação em comum. Já se vê hoje que as culturas são cada vez mais padronizadas. Uma globalização em todas as facetas, política, econômica e religiosa. Tudo está relacionado com esta união que a humanidade deve ter no final dos tempos. Deus interveio e destruiu tudo. E o livro de Apocalipse nos diz que no final dos tempos haverá também essa estrutura da Torre de Babel. Claro que não uma torre física, mas da parte do conceito, da filosofia, que Deus também terá que intervir e que Deus terá que destruir esta obra da humanidade. Em segundo lugar, o reino neobabilônico de Nabucodonosor. Nós já lemos que Nabucodonosor teve esse sonho e ficou sabendo qual era o plano de Deus para a humanidade. E o rei Nabucodonosor, ele foi um passo mais longe e erigiu a sua própria estátua, inteiramente de ouro, de cima a baixo. E ele deu uma certa ordem que nós encontramos em Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículos 1, 4, 5 e 6. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o arauto pregoava em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Babilônia, o Império Neobabilônico. O rei Nabucodonosor mandou erigir essa estátua. Aliás, por que ela foi erigida? O rei tinha instituído uma nova religião mundial. E ele já sabia que a maioria das guerras que se travam são guerras por motivos religiosos. E ele também sabia que eu não posso impor a minha religião sobre todos os povos. Não funciona. Vários já o tentaram, mas fracassaram. Então ele disse, eu vou seguir um novo caminho, a saber, eu crio uma nova religião, uma nova imagem,
E cada nação pode manter a sua religião, mas todos devem vir. De todas as nações que Babilônia tinha conquistado, havia representantes. Então vieram os príncipes, prefeitos, governadores, capitães, juízes, tesoureiros, conselheiros. Todos vieram e o rei disse: vocês podem conservar a sua religião, mas além da vossa religião, vocês devem aceitar a minha, essa nova religião. E essa religião irá unir todo o mundo e com isso teremos paz. Porque se todos têm a mesma religião, então haverá paz. E quem se opõe à paz mundial, esse é perigoso e ele vai parar no fogo ardente. Tem que ser removido. Então ele instituiu essa nova religião global, todos deveriam se ajoelhar, quem não adorasse teria que morrer, seria morto. Os 3 amigos de Daniel também estavam nessa reunião, e eles não se prostraram. Por que não? Eles poderiam ter fingido, eles poderiam ter amarrado seu cadarço, por exemplo, e fazer de conta que eles também tivessem se prostrado, mas eles não fizeram. Eles conscientemente permaneceram de pé, mostrando assim a todos: nós não estamos participando nisso. Por quê? Porque esta lei que se tinha erigido aqui se colocava contra a lei de Deus. Porque Deus tinha dito em sua lei, nos 10 mandamentos, em primeiro lugar, nós não deveríamos ter outros deuses, e em segundo, não prostrar-se perante nenhuma imagem em adoração. Eles não iriam quebrar esses mandamentos. Daí que eles disseram: nós não vamos participar nisso. Eles ficaram fiéis, eles ficaram em pé. O rei, o governante de todo mundo, todos se prostraram, mas só eles não. E qual foi a consequência? Eles foram lançados na fornalha ardente. Interessante notar aqui a descrição da cena quando eles comparecem perante o rei. Eles são levados perante o rei lhes diz: eu vou lhes dar uma segunda oportunidade. Eles dizem: não, nem é preciso, nós não vamos nos ajoelhar de qualquer jeito. Se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão. E caso Ele não faça, mesmo assim nós não vamos nos ajoelhar, porque vamos permanecer fiéis ao nosso Deus. Eles com isso disseram: rei, nós não estamos em tuas mãos. Você imagina que nos tem em tuas mãos, mas não é assim. Se Deus quiser que nós sobrevivamos, então nós vamos sobreviver. E se Ele não quiser, então vamos morrer. Mas Deus é quem vai decidir, e não você. Deus decide sobre a nossa vida, e não você. Isso foi demais para o rei. Por quê? Porque ele queria ter poder sobre todos, também sobre eles. E ele ficou tão bravo que mandou que o fogo se aquecesse 10 vezes mais o seu calor normal. Eles foram lançados com toda a fúria para dentro da fornalha ardente. E o que Deus fez? De fato, os protegeu do fogo. Então, assim, Deus mostra com isso, quando os meus filhos permanecem fiéis, mesmo baixo pressão, mesmo quando todo mundo se coloca contra eles, eles estão em minhas mãos. E Deus decide o que acontece com eles, e não os poderosos desse mundo. Deus os protegeu da morte. Uma fantástica história, e essa história vai se repetir no fim dos tempos. Não haverá necessariamente nenhuma imagem física a ser erigida. Nós acabamos de ler que a imagem da besta será erigida. Não literalmente, mas como um símbolo desse governo mundial político-religioso. E todos devem adorar esta imagem. E quem não adorar, será condenado à morte. Nós temos então o mesmo princípio, essa ética mundial, que será erigida, que será necessária e obrigatória para todas as pessoas, e que todos devem seguir, e quem não a segue, se vai dizer dessa pessoa que ela é contra a paz mundial. E essa pessoa deve morrer. Em Apocalipse 13 nós lemos que quem não prestar homenagem a esta imagem deverá ser morto. A mesma história. Os filhos de Deus permanecerão fiéis, eles não vão participar, e Deus vai cuidar deles. Nós estamos nas mãos de Deus, não nas mãos dos inimigos. Esta é a história fantástica que se repetirá no final dos tempos. E o bom é que nós já sabemos qual será o fim desta história. Por isso que, na verdade, é fácil tomar essa decisão, porque nós já sabemos quem nessa luta terá a vitória final. Deus será o vitorioso, mesmo que durante a história não pareça. Agora vamos à prostituta Babilônia, no tempo do fim. E nós vamos ver aqui como essas duas imagens, essas duas tipologias que nós vimos, no final vão se repetir nessa prostituta Babilônia. Em Apocalipse 17, nós temos a descrição desta prostituta Babilônia. Apocalipse 17, 1 a 6 e 9.
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Esta é a prostituta Babilônia. Isso agora é tudo simbólico. Como que nós podemos saber a quem ou o que é representado por esta prostituta Babilônia? Com certeza não se refere à Babilônia literal que está ali no Oriente Médio, no Iraque, mas aqui se refere a um poder que nós temos agora que decifrar. A saber, em Apocalipse nós temos ali 2 mulheres, a mulher pura, santa, limpa em Apocalipse 12 e a mulher apostatada, a prostituta de Apocalipse 17. Estas 2 mulheres se contrastam mutuamente. O significado de mulher em profecia nós vemos aqui decifrado em Efésios 5, versículo 31 e versículo 32. Paulo diz aqui: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quer dizer, Paulo aqui compara homem e mulher a Cristo e a sua igreja. Em outras palavras, na linguagem simbólica bíblica, mulher representa igreja. Quer dizer, uma igreja pura representa a igreja de Deus. E prostituta é, com isto, uma igreja apostatada, caída. O texto que confirma isto está em Ezequiel 16, versículos 2, 15 e 59. Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. Confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo o que passava para seres dele. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Prostituição, ou prostituição espiritual, então, é infidelidade religiosa. Quebra da aliança com Deus. Quer dizer, prostituta representa uma igreja que saiu do caminho, apostatada. E se queremos saber em mais detalhes o que isso representa, temos que ver as características descritas aqui em Apocalipse. E eu nem tenho que dizer quem representa, você mesmo pode decifrar isto, é muito fácil. O primeiro nós já dissemos, mulher pura representa a igreja e a prostituta representa uma igreja infiel que apostatou. Nós já vimos aqui mulher pura em Efésios, o que simboliza uma prostituta em Ezequiel. Nós tínhamos lido antes também, caiu essa grande Babilônia. Também daí podemos deduzir que é uma igreja caída. É uma instituição que decaiu do padrão divino. Em terceiro lugar, ela está sentada e tem um cálice na mão, um cálice dourado. Na profecia, copo e cálice é o mesmo. Onde encontramos um texto onde aparece um cálice e um copo, na descrição da Santa Ceia. Ali nós temos a seguinte descrição em Mateus 26, 27 e 28. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Nessa Santa Ceia, o que estava dentro desse cálice? Estava contido o suco de uva. O suco da uva era um símbolo do sangue de Jesus. Porque Jesus disse, isto é o meu sangue. Naturalmente, não era o seu sangue literal, porque ele nem tinha morrido. Um símbolo do sangue de Cristo. Isto era um sinal do quê?
um sinal do perdão dos pecados. O cálice da Santa Ceia é um símbolo da justificação de Jesus através do seu sangue. Que nós recebemos perdão dos pecados e somos salvos através do seu sangue. Agora o cálice correspondente da prostituta Babilônia. Na sua mão, um cálice dourado. O que está contido nele? A sua própria impureza, a sua imundícia. Quer dizer, no cálice da Santa Ceia, diz Jesus, estava o seu próprio sangue, o símbolo, e no cálice dela estava o seu sangue. Então ela tinha substituído esse perdão, essa justificação de Jesus pela sua própria justiça. Ela pretende ter a sua própria forma de ser justificada, de se redimir. Nós temos aqui uma falsa ideia de justificação. Jesus disse que nós somos salvos através do seu sangue, e na Santa Ceia o cálice, e aqui nós temos um cálice falso da prostituta, com o seu sangue, a sua imundícia, representando uma falsa doutrina de justificação. Em quarto lugar, ela se assenta sobre águas. Aqui está muito simples, está logo no mesmo capítulo ao lado, dizendo: "E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas." Quer dizer, água representa povos, e ao mulher estar assentada sobre muitas águas, ela se assenta simbolicamente sobre muitos povos, tem relações, conexões com muitos povos. Em quinto lugar, ela está assentada sobre a besta. Em Daniel 7, nós vimos várias bestas, representando vários poderes, domínios, reinados, que dominariam sobre a terra. O animal besta, então, representa um reino, um governo político. Então, o fato de ela estar assentada sobre esse animal simboliza que ela mantém relações com um certo reino ou estado, e sobre o qual logo vamos fazer alguns comentários. Em sexto lugar, ela está sentada sobre 7 montes. Na verdade, a característica são as 7 cabeças da besta. E a explicação é em Apocalipse 17, versículo 9, que essas 7 cabeças representam 7 montes. Quer dizer que essa prostituta está baseada numa cidade com 7 montes, uma cidade de 7 colinas. Uma cidade de 7 colinas. Existem várias cidades sobre 7 montes, mas uma cidade que de uma forma lendária, conhecida, está assentada sobre 7 montes é a cidade de Roma. Quer dizer que ela tem a sua sede em Roma. Em sétimo lugar, ela está adornada com púrpura, pedras preciosas. O que isso significa? Que símbolo é esse? Êxodo 33, aqui nós temos a cena onde o povo de Deus, Israel, decai, peca e adora o bezerro de ouro. E Deus justamente se indigna contra esse povo. E onde Moisés intercede perante Deus para que Deus possa perdoar esse povo. E ali Deus diz a Moisés o seguinte: "Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que hei de fazer-te." Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Carregar atavios é um símbolo de dura cerviz, de ser obstinado. E tirar os atavios, tirar as joias, é um símbolo de humilhação, que o povo se submete a Deus, que aceita, que se conforma com a vontade de Deus, que deseja viver essas leis de Deus. E se aqui essa prostituta babilônia é descrita como adornada, o que isso significa? Que ela quer viver conforme as suas próprias regras, que ela não quer se humilhar, que ela é dominada por pompa, por orgulho. Em oitavo lugar, ela está embriagada com o sangue dos santos. Eu penso que isso não é difícil. Ela mata, ela derrama sangue de pessoas santas. E nono, ela é a mãe de todas as prostitutas. O que são prostitutas? O que nós dissemos antes? Ezequiel 16, nós acabamos de ler. Prostitutas simbolizam uma igreja decaída. E se ela é a mãe prostituta, significa que ela é a igreja-mãe de outras igrejas. Muito bem, agora nós temos as 9 características reunidas. Eu já falei
quem ela representa, essa prostituta? Uma igreja cristã que é decaída, tem uma falsa doutrina de justificação, tem muitas conexões com povos, é caracterizada por orgulho, vaidade, riquezas, adornos. Ela tem morto pessoas santas, tementes a Deus, e ela é a igreja-mãe de outras igrejas que também estão decaídas. Só existe uma igreja que reúne todas essas características. A prostituta Babilônia é um símbolo do papado. E eu estou convencido de que aqui não se refere ao papado da Idade Média, mas do papado que ainda está por vir. Apocalipse 17 ainda está no futuro. Mas não é somente o papado, nós aqui também temos as filhas prostitutas, das quais o papado é a mãe prostituta. E representa as igrejas que saíram dela, ortodoxa e protestantes, que agora com o ecumenismo estão tentando unir as suas forças e fazer um negócio juntos, que irão se reunir no final, que voltarão ao colo da igreja-mãe. Pelo fato de nós termos esse conhecimento de que igreja protestante e igreja católica se estão unindo e que se vão colocar em contradição contra Deus e contra a sua lei. E eu estou convencido, além disso, de que quando se refere ao papado em Apocalipse 17, não se refere ao papado como uma única igreja, a igreja católica, mas que aqui o papado representa a liderança de um reinado mundial que está por vir no fim dos tempos. Eu tenho aqui uma citação do livro O Grande Conflito, de Ellen White. Aliás, é um livro que eu recomendo altamente. O livro O Grande Conflito descreve muito bem, nitidamente, a luta entre o bem e o mal, justamente no final dos tempos. Interpretações da profecia bíblica sobre o fim dos tempos. E aqui diz na página 588 e 589, os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano, o papado, e sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Romanistas, protestantes e mundanos, aqui ela certamente se refere a humanistas e ateístas, juntamente aceitarão a forma da piedade destituída de sua eficácia. E verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e um começo do milênio há tanto esperado. Aliás, aqui também vemos que ela se refere ao movimento mundial. Por meio do espiritismo, Satanás aparece como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar um novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. É interessante perceber que a maioria dos cristãos creem que quando Jesus voltar, ele virá a esta terra e que aqui nesta terra ele virá instituir um reino mundial de paz e prosperidade por 1000 anos. Aliás, a Bíblia não diz isto. Ela diz que quando ele vier, ele vai levar os seus santos ao céu para que estejamos no céu. Então eles vão acreditar e dizer, quando esse movimento agora estiver começando, esta união entre catolicismo, protestantismo e espiritismo, quando eles se unirem pelo ecumenismo, sincretismo, então se vai crer e dizer, o mundo se está convertendo e agora vamos ter esse milênio de paz sobre a terra. E esta é a paz mundial. E uma nova religião, uma religião mais elevada é instituída. Uma ética mundial obrigatória para todo o planeta. E Satanás mesmo se irá converter segundo a nova ordem das coisas, quer dizer, que Satanás mesmo vai estar convencido de que esse governo é a solução e vai ser um governo global em paz. Ele se converte ao modelo que ele próprio desenvolveu. Quer dizer que haverá uma união, uma confederação, uma união no âmbito religioso, onde toda a terra se reúne contra Deus. Por outro lado, nós temos o povo de Deus que não participa desta aliança, que é pressionada pelo lado errado, mas que no final terá vitória com a ajuda de Deus,
que permanecerá fiel a Deus. Aqui continua Apocalipse 18, verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aqui nós temos 3 poderes que se unem. Babilônia se une com outros 2 poderes, a saber, com os reis da terra e com os mercadores, comerciantes da terra. A própria Babilônia, a religião, o papado, a liderança do derradeiro governo mundial, se unem com os mercadores da terra. Quantos reis? Aliás, quem são os reis? Os reis, esses representam um Estado, sistemas políticos. A quanto se refere aqui? Aqui diz os reis sobre a terra. Isso quer dizer todos. Em âmbito global, mundial. Os mercadores. Quem são os mercadores? É a economia. Quantas empresas? Aqui diz os mercadores da terra. Quer dizer todas as empresas. Global. Em âmbito mundial. Aqui nós temos, como com os reis, uma descrição do panorama mundial. E é por isso que nas religiões nós não temos só uma religião, não uma única confissão. Também aqui nós temos uma religião globalizada. Quer dizer, o papado quererá ter a liderança desse governo mundial, dessa aliança global, que se formará. Então nós temos uma união entre Estado e Igreja, político-religiosa, do mesmo jeito como com a imagem da besta, mas aqui mais uma conexão com a economia, que também se insere no cenário aqui para receber o poder. Mas não vai perdurar, irá decair, diz a Bíblia. Voltemos à Torre de Babel. Vocês talvez conheçam esta imagem famosa de Peter Bruegel, 1563, e talvez vocês também conheçam o Parlamento Europeu em Estrasburgo. E é interessante perceber aqui as semelhanças. O parlamento aqui já está terminado, a construção parece que está ainda em andamento, mas já está concluída. Eles querem, com essa aparência de construção, exprimir a ideia de que a Europa ainda não está pronta. Nós ainda estamos construindo e a história continua. Um outdoor da União Europeia. Aqui diz, Europa, muitas línguas, uma só voz. A Torre de Babel aqui e 12 estrelas. Na verdade, 11. A 12ª está escondida atrás da torre. Vocês percebem alguma coisa aqui? As estrelas, talvez? Geralmente, as estrelas são desenhadas de uma forma simétrica, com 12 pontas iguais. Mas aqui nós temos uma estrela assimétrica, com as 2 pontas de cima, pelo menos, nitidamente maiores. Esses, aliás, são símbolos ocultistas. É um símbolo satânico da cabeça de bode. Aqui embaixo nós temos a população. É interessante ver que as cabeças das pessoas estão quadradas. Em outras palavras, como robôs. Quer dizer, elas não podem pensar, elas só têm que obedecer. Sem democracia, mais uma ditadura. E o que eles devem fazer? Trabalhar e ter filhos. E qual que é o slogan? Europa, muitas línguas, uma só voz. Por que muitas línguas? De onde que vem isso? A Torre de Babel. Quer dizer, porque na Torre de Babel as línguas foram confundidas, na Europa hoje temos muitas línguas. Mas no ínterim nós temos de novo uma só voz. Nós estamos unidos, temos um objetivo em comum, estamos unidos, temos uma só voz e queremos reconstruir a Babel. Quer dizer, eles se apropriaram dessa temática de Babilônia, que eles querem erigir, construir. É interessante que eles mesmos escolheram essa temática para a sua própria publicidade. Muito bem, vamos à besta. Quem é a besta? Está ali em Apocalipse capítulo 17. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo,
Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. O que representa as 7 cabeças e os 10 chifres, nós não vamos tematizar esta noite. Nós temos outras palestras sobre esse assunto. Eu recomendo que vocês possam estar se informando e buscando mais vídeos. Primeiro queremos ver e decifrar quem é esta besta. Nós temos várias características desta besta. Nós já vimos que besta na Bíblia representa um poder político, reino, governo. A segunda característica, ela traz nomes abomináveis. Ela se opõe a Deus, é um poder antidivino. Em terceiro lugar, aqui aparecem 7 cabeças e 10 chifres. Nós temos em Apocalipse outras entidades que também têm 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12, o grande dragão vermelho que vem do céu. E Apocalipse 13, a besta que sai do mar. Eles também têm 7 cabeças e 10 chifres. E este animal se parece com esses 2 outros animais. Tem a mesma quantia de cabeças e de chifres. Quer dizer, existem semelhanças com as bestas que se põem contra Deus de Apocalipse 12 e 13. E em quarto lugar, a besta recebe poder. Aqui diz que esta mulher, no final, vai entregar o seu poder à besta. Quer dizer, a besta recebe poder, um poder mundial. O que representa esta besta? Aqui fala sobre o futuro. A prostituta Babilônia, esta religião mundial apostatada, está sentada sobre a besta, baseada no poder político, representa então tudo isso, o governo mundial vindouro. Quais vão ser os detalhes desse governo mundial, nós não sabemos. A mulher Babilônia, esta instituição religiosa, esta religião globalizada, está sentada sobre a besta, que representa esse poder mundial, governo global. Nós temos aqui o mesmo transfundo como em Daniel capítulo 2 e Apocalipse 13. A prostituta representa a religião globalizada, a besta o governo mundial político. E juntos eles representam o governo mundial político religioso. E Apocalipse 17 fala mais sobre como será a instituição desse poder. Quem passará o poder a quem estará junto com quem e por quanto tempo. Se você quer saber mais sobre isso, assista nossos outros vídeos que temos sobre esse assunto. Mas aqui temos, como em Daniel 2, o lado religioso, o lado político, um poder mundial. Apocalipse 13, a imagem da besta. Lado religioso, lado político, um governo global. Aqui é a mesma coisa, a prostituta Babilônia sobre a besta. Mas nós sabemos que tudo isso não vai perdurar por muito tempo. É verdade que eles vão exercer pressão sobre o povo de Deus, contra a verdade de Deus, mas aqui diz, e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Quer dizer, no final, eles vão se voltar um contra o outro e a besta vai destruir a prostituta. Quer dizer, esta coligação entre religião e Estado não vai persistir. Aqui diz que o poder político, o governo, vai odiar a prostituta. O Estado vai se voltar contra esta religião mundial e vai destruí-la, vai acabar com ela. Significa a mesma coisa que em Daniel 2, ferro e barro que não se misturam. Ali diz que ferro e barro não formam uma liga. Em Apocalipse 17 diz que a besta vai odiar a prostituta, comê-la e queimá-la. Significa a Babilônia vai naufragar. E o povo de Deus que não participa disso vai viver. Por isso que Deus chama o seu povo a sair de Babilônia. Porque Babilônia tem características que são contra Deus, trabalha em antagonismo a Deus, emite leis que são contra Deus. Deus julgará esta causa que se volta contra ele e a vai fazer desaparecer.
Por isso que diz em Apocalipse 18, versículos 4 e 5, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Quando eles emitirem leis, esse sinal, a marca da besta, que vai obrigar as pessoas a irem contra Deus, então os pecados vão ter atingido o céu. Então o juízo divino virá sobre eles. Por isso que Deus chama o seu povo para sair de Babilônia. E eu penso que isto é algo que hoje para nós é relevante. Deus nos diz isto para que saibamos aonde está a verdade e aonde ela não está. Para que possamos nos decidir entre a palavra de Deus e a tradição dos homens. Para que possamos escutar a voz de Deus. Deus os chama para deixar Babilônia. A cada um de nós. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Deus quer passar a eternidade contigo. Porque Deus não quer que eles sejam destruídos junto com Babilônia, que eles não pereçam junto com Babilônia, para que possam passar a eternidade com Ele no céu. E é por isso que Jesus veio, é por isso que Ele morreu, por isso Ele derramou o seu sangue, para que nós sejamos livres através dele. Eu apelo a todos aqui para que possamos dizer sim a Deus e aceitar este convite. Quer dizer que nós entreguemos a nossa vida a Deus, que nos submetamos a Ele, que o escolhamos como nosso Salvador e Senhor. E que também o sigamos. E para que quando Ele chame, nós escutemos o seu chamado. E que sigamos a Jesus, porque Ele nos chama. Em São João, capítulo 10, Ele diz, e aqui quando fala em ovelha, Ele se refere a nós, a pessoas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós vimos esta noite que nós temos, por um lado, esta falsa unidade, erigida pelo ecumenismo e pelo sincretismo, que vai dominar toda a humanidade no final. E Deus nos diz, abandonai a Babilônia, saí dela. E aqui nós temos a verdadeira unidade. Todos os que ouvem a voz de Deus, todos que dão atenção à voz de Deus, irão sair de Babilônia ao aprisco de Deus. Aí haverá um só rebanho e um só pastor. Esta é a unidade dos crentes, que amam a Deus e que seguem a Jesus, que guardam seus mandamentos e que lhes são fiéis. Eu gostaria de convidar-te para que decidas seguir o caminho de Jesus, ser fiel a Jesus, a sair de Babilônia. E que haja uma verdadeira unidade naqueles que realmente seguem a Deus. Gostaria de convidar-te para que possamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós te louvamos e te agradecemos que podemos ter a Tua palavra, que podemos conhecer as profecias, que Tu nos mostras o que virá. Nós podemos reconhecer que muitas delas já se cumpriram. Na história da humanidade, muito está se cumprindo perante os nossos olhos e alguma coisa ainda está por vir. Senhor, ajude-nos para que possamos nos preparar, para que possamos tomar as decisões corretas. Senhor, que possamos dizer de todo o coração sim a esse Teu convite, à Tua verdade. Senhor, ajude para que não sejamos enganados por religiões falsas, mas que possamos seguir a Tua palavra, a Tua voz. Senhor, que possamos ouvir cada vez mais nitidamente a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, ajude para que no final dos tempos, quando irão acontecer esses eventos dos quais falamos, que quando isso chegar, não cedamos à pressão de Babilônia. Esteja conosco, proteja-nos
E te agradecemos porque podemos saber como esta luta vai terminar, como o conflito vai ser encerrado. Que podemos saber que tu irás vencer, que tu vais guiar o teu povo, a tua igreja à vitória. Senhor, te pedimos que então sejamos parte deste povo, para que quando tu venhas nas nuvens dos céus, possamos ir junto contigo ao teu reino. Permaneça conosco, nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. In Jesu Namen. Amen.